Olá pessoal, meu nome é Emerson Carrijo, CEO do Grupo CIM, e hoje nós vamos debater um pouco sobre planos e estratégias. Quais as diferenças entre planos e estratégias? Planejamento estratégico existe? Eu gostaria no meio desse vídeo, ir compartilhando com vocês algumas experiências próprias e de outras companhias para mostrar, para elucidar um pouco, na minha opinião, claro, o porquê existem diferenças. Primeiro, temos que colocar em discussão qual o seu objetivo, o que você aspira, qual o tamanho do seu sonho. Você quer vencer? Você quer construir grandes patrimônios? Você quer sobreviver, viver bem? Quando você vai montar uma companhia, você tem que fazer primeiro essa pergunta: qual o meu objetivo? Onde eu quero chegar com esse empreendimento? Quando você tem essa resposta, você inicia o seu trabalho. Quando a gente é pequeno, quando a gente está começando, a gente já fez vários vídeos sobre o tema, vocês também já pesquisam muito sobre esse tema. Nós temos as regras, entre aspas, básicas a serem seguidas. Só que não é muito incomum aplicar estratégias desde o primeiro dia da empresa. Por quê? Na minha opinião, planos... primeiro que na planilha tudo cabe, né? Ela aceita tudo. Planos. Nós mantemos o controle. Quando você planeja alguma coisa, você sempre planeja visando ter o controle da situação, seja o controle de equipe, o controle do cliente, o controle das vendas, qualquer tipo de controle. Mas quando você planeja, é muito raro ou quase impossível pegar um planejamento onde as pessoas se deixem sair do controle. E a estratégia, é impossível você manter o controle sobre ela. Porque quem tem o controle da sua estratégia é o mercado, é o cliente. É claro que uma estratégia bem aplicada pode trazer resultados muito mais vencedores, maiores do que somente planos. Mas também não é uma regra. Quando nós compramos a empresa, nós já faturávamos em torno de R$400 mil mês na época. Éramos, entre aspas, uma empresa aí de médio porte. Eu digo entre aspas por quê? Porque o nosso modelo de negócio na época era matar um leão por dia. O nosso modelo era: se eu não vender este mês, o mês que vem eu não tenho dinheiro para pagar as operações, porque a gente não tinha um grande fluxo de caixa, porque tinha os meses de baixa. E sem a venda não entrava dinheiro, era um pouco preocupante. E nós já tínhamos um nome no mercado, nós já tínhamos uma companhia andando, com equipe de vendas andando. Era muito difícil ficar sem vender ao ponto de não dar para pagar os custos da empresa. Inicialmente, o que nós fizemos no primeiro ano? Estamos falando de 11 anos atrás, viu, pessoal? No primeiro ano, nós pegamos a planilha de projeção da época, onde nós tínhamos o histórico dos anos anteriores, na mão do antigo dono, e o histórico com base nos anteriores em relação ao futuro. Meu sócio e eu já éramos gerentes dessa empresa que nós compramos há muitos anos. Então, nós já tínhamos o domínio do mercado, o domínio das pessoas, o domínio dos fornecedores, o que os clientes gostavam. Nós planejamos, nós continuamos dentro dos caminhos que a gente estava seguindo, cortamos uma coisa aqui, investimos outra coisa ali, um planejamento mais seguro. E tudo bem, passou um ano, olhamos um para o outro, e aí, o que nós evoluímos? Não, foi legal, nós faturamos mais que o ano passado, tá legal, o negócio está andando. Só que existia entre nós uma discussão entre o futuro do mercado. Por que aquela história de matar um leão por dia
já estava muito manjado, já estava muito, digamos, explorado por outros empresários. Os clientes já tinham um trauma desses profissionais, porque quando ligava alguém do nosso setor nas empresas, os clientes já corriam, porque já tiveram más experiências. Como os funcionários, as empresas naquele setor na época tinham que matar um leão por dia, automaticamente elas não davam muita atenção para os clientes que já estavam na casa. Eles queriam sempre mais, sempre novos clientes, e os que estavam na casa, entre aspas, ficava jogado. Eu coloco muito entre aspas porque nada é uma verdade absoluta, né, pessoal? Então, o que eu podia fazer? O que podia ser diferente? Então começou uma nova onda de que os clientes têm problemas. Essa nova onda entre meu sócio e eu ficou um tempo. E nós fomos procrastinando, sempre no planejamento, a empresa andando bem, faturando bem, muito funcionário, prédio ótimo, fazendo dinheiro de caixa, podendo investir em novos empreendimentos, que nós nunca paramos de investir em novos empreendimentos, sempre voltado para o nosso setor de telecomunicação, mas tem muitas vertentes dentro do nosso setor, então nós investimos muito nisso também. Entre aspas, estava funcionando, estava confortável, o planejamento estava bem feito. Por isso que eu digo que planejamento estratégico, planejamento e estratégia não são a mesma coisa. Foi quando nós decidimos parar de cuidar do volume e cuidar dos clientes. Cuidar dos clientes significava, na época, cobrar uma mensalidade dos clientes. Nós trouxemos vários sistemas de auditoria e gestão e começamos a cuidar desses clientes. Eles começaram a gostar do trabalho e a gente pôde começar a remunerar a empresa com esse tipo de serviço. Auditoria, gestão, pós-vendas, cuidava de toda a administração das contas de telefonia das empresas. Só que, para uma empresa que fatura 400 mil por mês, mudar uma estratégia nesse nível, de uma vez, requer um pouco de estratégia. Por quê? Eu poderia tentar entrar nesse mercado e continuar vendendo, como eu estava vendendo, ou seja, seria um dos nossos empreendimentos, esse seria um outro empreendimento. Só que não era bem visto, porque como nós tínhamos o interesse da venda e também iríamos ter o interesse do pós-venda, soava como uma mistura de interesses. Porque o que a gente vendia na empresa de gestão era que a gente se preocupava com o interesse do cliente e brigava com a operadora perante o cliente. Afinal, nós conhecíamos as operadoras a full, nós conhecemos as operadoras a full. Foi quando o meu sócio e eu olhamos um na cara do outro e falamos assim, então vamos dar um passo atrás. Vamos dar os passos atrás, vamos mudar o nome da empresa, vamos recomeçar. E recomeçamos mesmo, fechamos a empresa em São Paulo, demitimos todo mundo, graças a Deus nunca tivemos nenhum problema em relação a funcionários, foi tudo ótimo. As dívidas que foram feitas naquela época, porque é uma empresa que fatura muito e passa a mudar a estratégia dessa maneira, lógico que ela acumula dívidas, essas dívidas já foram sanadas, enfim. Nós temos um passo atrás ao ponto de cair para 10% do faturamento, 40, 50 mil reais. Mudamos a empresa para o interior, barateamos o custo de operação, custo de impostos. Na época a gente tinha um bom salário, a gente deixou de retirar, porque compramos a empresa andando, nossos salários já estavam lá. Nós não mudamos isso na época. Deixamos de retirar. Ficamos 2 anos sem retirar. Nós montamos uma estratégia onde o cliente sabia que a gente estava preocupado com ele. E diante daquele caos do mercado, isso era ótimo. Os clientes queriam auditar as contas de telefonia deles, tinham muitos erros das operadoras na época por causa do grande volume. E
eles recuperavam um bom dinheiro em cima daquelas auditorias. Eles recuperavam tempo, recuperavam dinheiro com um funcionário de TI fazendo conferência de conta, ficando na operadora para resolver os problemas no 0800. Eles tinham uma economia visível e uma melhor gestão. Nós, nesse tempo, deixamos de representar as operadoras. Por quê? Porque nós pensamos na moeda recorrente. Esse é o ponto-chave da estratégia. Nós queríamos mensalistas, nós queríamos olhar daqui a um ano e falar, olha, nós temos tantos contratos vigentes, nós temos como montar um planejamento de forma onde a gente sabe que vai entrar um dinheiro. Mas para isso, a estratégia foi necessária. A estratégia requeriu coragem, vontade de mudar. Porque dar um passo atrás dessa maneira mexe até com o ego do empresário. E mexeu com os nossos, eu não nego. Mas nós fizemos. Com essa entrada para o mercado de recorrência, nós começamos a criar corpo, crescendo muito lentamente perante a forma que a gente cresceu no outro modelo. Na mesma empresa, só que no outro modelo, digamos assim. Só que nós fomos firmes, continuamos na nossa estratégia e recorrência foi aumentando. Foi quando nós começamos a ganhar corpo e pensando no futuro, porque as operadoras começaram a soltar planos de telefonia ilimitado, e aí foi perdendo aquele porquê de ter auditorias. Pensando no futuro, nós iniciamos o processo há 8 anos atrás, quase 9, de inserir as operadoras de telefonia em nuvem no Brasil. Escolhemos a melhor do mercado na época, fizemos o outsourcing dela no Brasil e deu tudo certo. Hoje nós somos os maiores do setor na América Latina em relação a volume de venda mensal, entrada de novos clientes e churn. Nosso churn é um dos menores do mercado. Nós perdemos sim clientes? Sim. Como todo mundo, ninguém é perfeito. Mas perante o que entra é muito pouco. Então a empresa não para de crescer. A recorrência vai aumentando. Nós fomos tomando a mudança de rumo estrategicamente. Eu tinha controle? Não tinha controle. Podia dar tudo errado. E a gente derrubar uma empresa que faturava 400 mil e não conseguia erguer uma. Para faturar 100 mil que seja. Mas nós fomos. Os clientes poderiam não gostar? Sim, poderiam não gostar. E nós continuamos e deu tudo certo. A mesma estratégia que nós tivemos lá atrás, hoje é utilizada para qualquer produto que a gente coloca no mercado. Claro que hoje, com muito mais corpo, com muito mais capital, com muito mais time, mais estrutura sistêmica, com muito mais acesso global, muito mais nome no mercado, tudo muda. Mas voltamos lá atrás naquela história. Você quer vencer? Você quer sobreviver? Você quer viver bem? Você quer viver somente? Nós não queremos nem só viver bem, nós queremos muito mais do que isso. E nós somos iguais, meu sócio e eu, estamos sempre tentando evoluir. Estrategicamente, quando a estratégia dá certo, aí sim nós colocamos um plano, um planejamento onde reduz um pouco daqui, conserta melhor um setor dali, investe num setor que está com deficiência, busca ferramentas, testa novas ferramentas. O planejamento ele tenta melhorar. Só que não é a mesma coisa que a estratégia. Ele é mais confortante porque eu tenho controle. Não é, digamos que não é nem um pouco ruim uma pessoa que usa somente o planejamento.
Claro que não. Pelo menos nós temos um profissional responsável no mercado, né? Que planeja, que não sai se aventurando. Só que para ser diferente, para vencer, você vai precisar de estratégia. Sair da zona de conforto. Aí as coisas vão dar certo. Existe uma companhia aérea que chama Southwest Airlines. Eles são, se eu não me engano, do Texas. Eles existem há muitos anos. E há muitos anos atrás eles tiveram uma estratégia, inclusive, muito ousada para o mercado, onde eles iniciaram praticamente o mercado de passagens low cost. Eles praticamente criaram ônibus voadores em relação a preço das viagens viárias, né, das viagens de ônibus. E como eles fizeram isso? É claro que não tem como eles entregarem o conforto que uma operadora aérea em relação à alimentação, à multimídia, a conforto de poltronas, moderníssimos aviões. Não, eles tinham aviões 737, que não são ruins, são ótimos. Faziam pequenos trechos, sem alimentação, com menos pessoas trabalhando internamente. Muitas vezes, para caber mais gente no avião, as poltronas não eram reclináveis. Como hoje nós já temos várias companhias dessas. E eles se deram muito bem. Eles tiveram uma estratégia e totalmente contrário ao que é o mercado de aviação. Porque é muito difícil alguém ter o dinheiro para andar de ônibus e avião, assim. É muito mais fácil pagar uma passagem de ônibus. Hoje essas operadoras low cost, elas nos dão a possibilidade de escolher, eu vou de ônibus, eu vou de avião. Porque sim, existe, dá muita diferença de preço. E a Southwest Airlines foi uma das pioneiras, se não a pioneira, em passagem low cost. E teria tudo para ser uma operadora convencional. Eles têm sim voos convencionais, luxuosíssimos, diga-se de passagem hoje, mas o que fez ela crescer da forma que cresceu foi as passagens low cost. Foram ousados, tiveram coragem. O mercado podia não aceitar, mas deu certo. Então, pessoal, o recado de hoje é esse. Planejamento é uma coisa, estratégia é outra. Planejamento é confortante, é reconfortante até em alguns casos. Estratégia é coragem, é risco. É o mercado quem dita o futuro da sua estratégia, se você acertou, se você não acertou. Mas a maior chance de vencer quando se tem estratégia é inquestionável. Eu digo por experiência própria, eu digo pelas outras grandes empresas. Emerson, mas você, para quem te conhece, você vive falando que você está muito longe do seu objetivo. Então, será que a sua estratégia foi de sucesso? Sim, porque para o tamanho do meu mercado e o tamanho que eu sou hoje, eu tive muito sucesso nele. E o nome que eu fiz no meu mercado me traz outros empreendimentos, outras oportunidades. E hoje, eu muito mais maduro, capitalizado, posso ter uma análise melhor, criar estratégias melhores e depois manter os planejamentos para consertar os defeitos da operação e crescendo, continuar crescendo. Então, hoje o que eu tenho de oportunidade versus a minha vida, sim, posso dizer que tenho sucesso. A minha ambição, diria, falta muito? Com certeza, eu acho que eu só vou parar quando acabar, a minha vida acabar. Acho que nunca vai estar bom para mim, é o meu perfil, as pessoas que me conhecem sabem disso, que eu não me contento com nada, eu quero sempre mais, eu quero proporcionar sempre mais, esse é meu jeito. Mas não precisa ser assim para vencer, não precisa ser assim para criar estratégia. Então, fica aqui o meu recado. Comece a se questionar qual a sua aspiração, seu sonho, qual o seu objetivo, onde você vai jogar, digamos assim. Onde você vai jogar é, por exemplo, a estratégia que eu tive de ir para um mercado nunca explorado em gestão de telefonia, a estratégia da operadora de avião, da operadora aérea de trabalhar com passagens low cost,
onde você vai jogar para que a sua estratégia dê certo, como que você vai fazer para vencer, entende? E talvez seja uma soma você analisar para criar uma estratégia qual a sua melhor capacidade, digamos assim. O que você faz de melhor? O que seu sócio faz de melhor? Lembrem que eu sou 100% adepto de que ninguém faz nada sozinho, as coisas crescem com pessoas, com diversidade. Então, qual as melhores capacidades da sua empresa? Se você for sozinho, qual a sua melhor? Crie a sua estratégia dentro das suas capacidades, porque senão vai ser uma estratégia que vai dar errado. E o principal, desde o início, qual o melhor sistema, o melhor processo de gerenciamento eu preciso para fazer que a minha estratégia dê certo? Lembrem da organização que a gente já conversou bastante. O que eu preciso fazer para que a minha estratégia dê certo? Por quê? Como? Ok? Pessoal, essa não é uma verdade, é uma opinião, tá? Claro que eu posso ficar aqui horas citando grandes cases que tiveram estratégia e não ficaram só no planejamento. Se você montar buscas em relação a planos e estratégias, muitas vezes eles vão estar juntos. Eu só estou dizendo que eu não acredito nisso. Uma coisa vem pós a outra. Uma coisa depende do tamanho do seu sonho e a outra não. Então, fica aqui o meu recado, um grande abraço para vocês, até a próxima. Obrigado.